Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando o GOT para meu namorado. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Rickon, o caçula dos Stark, e qual pode ser o papel dele no futuro da série. Bem, basicamente há duas grandes teorias sobre qual seria o destino do Stark mais jovem sobrevivente. A primeira, que é a mais conhecida, é que o Rickon ele vai ser basicamente o último Stark. Quer dizer, na linha masculina, porque o Jon, que é amplamente acreditado que vai ressuscitar brevemente, né? Ele é um Stark por via feminina, se acreditar em R mais L igual a J. Então, de qualquer forma, o Rickon seria o último Stark legítimo. E, nesse sentido, ele ia reconstruir a casa. E por que isso? Porque já foi observado que, sem contar o Jon, que é um Stark por via feminina, há 7 Starks na história e cada um representa uma faceta da fé dos 7. Então, nesse sentido, o Ned é o pai, Catelyn é a mãe, Robb é o guerreiro, a Sansa é a donzela, o Bran é o Crone, esqueci a tradução em português agora, enfim, é o estranho, e pro Rickon sobra ser o ferreiro, que faz o quê? Forja. Logo, o Rickon ele está, nesse sentido, destinado a refazer os Stark, tanto literalmente, reconstruir Winterfell, quanto metaforicamente, que é reproduzir alucinadamente para gerar mais Starkzinhos, cabelos escuros e olhos escuros, né? Enfim. E essa teoria parece mesmo que tem um certo sentido, no sentido que o Davos ele está indo para Escagos para recuperar, né, o moleque junto com a Osha. Quer dizer, nos livros, no show pode ir numa outra direção, mas enfim. Agora, o Davos ele acha que o Rickon e a Osha foram para Escagos por sua própria vontade e que o Manderly descobriu. Agora, a história da descoberta do Manderly, que um surdo mudo de alguma forma conseguiu comunicar aonde o garoto estava, que era um Stark com a sua ama, por assim dizer, é muito estranha. Então, na verdade, o que pode ter acontecido? Primeiro, o moleque não é surdo mudo, estão mentindo pro Davos. Ou que na verdade o Manderly ele achou o Rickon e a Osha e mandou eles para Escagos. De que forma o Davos está sendo enganado de alguma forma. E na verdade isso está acontecendo porque como o tempo está piorando aceleradamente, né, o inverno está chegando, o Manderly agora precisa de um marinheiro experiente para recuperar o último herdeiro Stark. Quer dizer, que ele acredita que seja o último herdeiro Stark, né? Porque a gente sabe que o Bran está vivo. Mas, de que forma? Por que é importante que o Rickon esteja em Escagos? Porque, 2 pontos. Primeiro, a cidade escagosiana, sei lá o adjetivo que parece muito com a dos selvagens, pelo que a gente é informado. E 2, eles ficaram totalmente fora da guerra até esse ponto. E nós sabemos que os selvagens, eles idolatram, por assim dizer, os Yorks. Então é totalmente possível que os Escargozi acabaram de alguma forma idolatrando o Rickon como uma espécie de divindade, já que ele é um orc que tem um super lobo gigante preto. Enfim, e se eles fizerem isso de alguma forma, isso pode ser uma adição enorme de potenciais guerreiros para a causa Stark e para a causa nortista em geral contra os Bolton. Bem, isso tem 2 consequências diretas.
Primeiro que, nesse sentido, quando o Rickon ele voltasse para o continente, ele seria seguido por um bando de canibais furiosos que iam para cima do Ramsay e do seu papai. Parece ótimo, né? Enfim. Mas em segundo lugar, porque essa fantasia do Ramsay acabar seus dias como devorado por canibais pode ser um sonho, provavelmente é um sonho, mas enfim. Aí a segunda consequência disso qual é? É que como os Skagos eles não foram nada andalizados como os Stark foram, eles permaneceram muito fiéis à cultura dos primeiros homens. Então, quando se o Rickon restaurasse a casa Stark, ia ser na forma de um típico primeiro homem, não de um êndolo. Porque assim, a gente sabe que o Ned ele se apega muito às tradições dos primeiros homens e tal, mas basicamente isso ficou na questão da religião e na política da execução, né? Que o próprio Lorde tem que cuidar dos seus condenados. Mas de resto ele é um típico Lorde ândalo. Porque assim, por exemplo, ele tem uma septão para cuidar das filhas dele, né? Enfim. Então, nesse sentido, a criação dos filhos dele com a Catelyn, que é uma sulista, né? Uma ândala, passa, na verdade, toda uma cultura desse tipo para os filhos dele. Nenhum deles, apesar de ter o corpo, o sangue dos primeiros homens, é um primeiro de verdade nesse sentido. Então, o Rickon, nesse sentido, ele foi arrancado dessa criação ainda muito pequeno e foi transportado para um ambiente típico de cultura dos primeiros homens, sendo nesse sentido, o potencial primeiro Lorde do Norte em muitas gerações que vai se tornar um Lorde do estilo cultural que não é visto há muitos séculos. Isso pode ser auxiliado pelo fato que, provavelmente, o Rickon está perdendo um pouco a sua identidade por fazer muito warg com o felpudo. Tem uma cena no fim do primeiro livro que é bem demonstrativa nesse sentido, quando o Rickon ele está escondido nas criptas, ele fugiu com o felpudo, e quando o Mestre Luwin e o Bran encontram, o felpudo ele ataca o Mestre Luwin, machuca ele. Aí fica sujo de sangue na cabeça. Aí o Rickon vai lá, limpa sangue na cabeça. Aí segue-se uma frase que tem duas interpretações, que é: ele lambeu o sangue dos seus dedos. Pode ter sido tanto o próprio Rickon que lambeu o sangue do Mestre Luwin dos seus dedos, ou o cão felpudo que limpou o dono. De que forma, assim, a primeira hipótese é um pouco mais perturbadora, mas mesmo assim, de que forma isso mostra uma ligação muito estreita entre o Rickon e o seu lobo gigante. O que torna muito mais fácil que haja uma certa confusão de identidade entre os dois. Nesse sentido, ele não seria de jeito nenhum um típico Lorde racional ândalo, né? Basta lembrar a postura do Ned contra o sobrenatural. E a segunda grande hipótese bem, antes de explicar essa hipótese, eu vou ter que falar de uma teoria sobre as crianças Stark. Quer dizer, os filhos de Stark não são tão mais crianças no fim do quinto livro. E os seus lobos gigantes. E os seus nomes, que eles escolheram para eles. Segundo essa teoria, esses nomes eles são proféticos. Não somente das mortes dos Stark, mas de seus destinos. Então, para começar, o Robb. O nome do lobo gigante dele é Vento Cinzento. Então, assim, desculpa pela interpretação super metafórica, mas vamos analisar o que é um vento. Enfim, o que é um vento cinzento? Ele é rápido, bem nítido quando está lá, mas não dura muito tempo.
ele pode soprar forte e rápido e muito nítido, mas de que forma ele não fica lá por um longo período, né? Então, isso se aplicaria perfeitamente à campanha do Robb e sua vida também, nesse sentido, que foi curta, forte e acabou em nada, né? O nome do lobo gigante do Jon é um pouco menos metafórico, que assim, o nome do lobo gigante dele é Fantasma. Como eu já disse, provavelmente o Jon não vai ficar muito tempo morto. E onde o espírito dele ficaria nesse meio tempo entre a morte e a excitação? No corpo do próprio lobo gigante dele, que nesse sentido seria um fantasma. Depois temos a Sansa. O nome da falecida lobo gigante da Sansa é Lady. Isso, a situação é nada metafórica, é bem óbvia, na verdade. A Lady, ela representa as esperanças e os valores da Sansa, aquilo que ela foi ensinado, que é dever de uma dama. E o fato que a Lady morreu, foi a primeira lobo gigante a morrer de uma forma bem triste, que muitos fãs, na verdade, citam como uma das cenas mais tristes da série, pode apontar para o fato que a Sansa naquele momento perdeu toda a sua inocência contra aqueles sonhos de ser a dama de um castelo, esposa de um grande senhor. Quer dizer, pelo menos sonhos simples, os sonhos românticos que ela tinha. E isso é interessante porque a gente pode fazer uma pequena interpretação no sentido que a Sansa, ela acabaria não cumprindo de forma alguma esse sonho da juventude e não se casando. Bem, mas vamos continuar a interpretar os nomes. A loba gigante da área que está desaparecida no momento se chama Nymeria. Esse nome é bem interessante porque é de uma rainha de Roine que, assim, resumidamente, para não gastar muito tempo, ela tinha suas cidades, aí os valerianos tentaram invadir, e ela, quando viu que as cidades valerianas ao redor estavam todas caindo perante o fogo dos dragões, ela fugiu com a sua população e acabou aportando em Dorne. E pois então, a Arya tem uma citação nos livros que ela menciona: se eu tivesse asas eu voaria para Interfell, eu veria monstros, dragões, criaturas marinhas terríveis, veria o titã de bravos e faria tudo que eu quisesse. O interessante dessa citação é que a Arya, os lugares que ela lista que são importantes, muito provavelmente são, na verdade, pistas para os lugares que ela realmente vá. O último lugar que ela cita é exatamente o Titã de Bravos, onde ele está neste momento da série. Então a gente pode pensar, ela cita que ela quer ver monstros marinhos. Pode muito bem ser um Greyjoy. Ela cita que ela quer ver dragões. Então, muito provavelmente, ela vai acabar encontrando a Dany. E aí eu lembro irresistivelmente de uma teoria que eu já abordei sobre a Missandei, que eu defendi que a Arya vai acabar se tornando uma ajudante dela a fim de puxar o treinamento, e nesse sentido vai acabar convivendo com a Daenerys. Mas quando ela encontraria a Daenerys? Pode ser muito bem ser no momento que a Daenerys decidiu ir embora da Baía dos Escravos, porque tem todo tipo de problema que não dá para resolver mais, então ela vai embora com seu povo, com seu Calazar. Dorne parece, para Dany pelo menos, um lugar lógico para aportar, né? Já que os donenses, eles estão
armando contra os Lannisters há muito tempo e eles eram aparentados, os Targaryen. Isso para a Arya seria quase uma réplica da história da Nymeria, tirando a parte que a Nymeria acabou casando com o príncipe donense. Mas talvez não seja possível, né? Porque a Myrcella, que é a noiva do Tristane, ela parece que está meio destinada a morrer. Enfim. Aí depois nós temos o Bran, que nomeou seu lobo gigante Verão, que é importante a gente lembrar quando é que isso aconteceu. Foi pouco depois que ele acordou do coma que ele viu o inverno chegando. Aí assim que ele desperta, ele encontra o lobo gigante dele deitado perto dele e o nomeia Verão. Isso pode ser uma referência direta ao fato que primeiro da importância do Bran para enfrentar a ameaça do inverno que está chegando, e depois das suas esperanças / visões que um longo verão se seguirá. Mas, enfim, eu estou falando do Rickon nesse vídeo, então vamos analisá-lo, que ele é o mais importante. O nome do lobo gigante do Rickon é Cão Felpudo, que em princípio parece um nome bobo de criança, né? Acho que é um ursinho de pelúcia para chamar de Cão Felpudo. Mas na verdade, esse nome em inglês, ele tem um significado muito além do aparente. Então, nesse sentido, o nome original é Shag Dog. Shag Dog não é fruto da imaginação de uma criança. É um termo literário, que é uma estratégia literária que, no seu sentido original, faz referência a uma história, uma anedota, na verdade, uma anedota longa, com uma extensiva narração de elementos irrelevantes e termina com um anticlimax. Então, procurando no Google, eu encontrei uma seguinte história, que é um exemplo de uma história Shag Dog. Um garoto encontrou um cachorro que era muito felpudo. Muitas pessoas notavam como ele era felpudo. Quando o garoto percebeu que havia, na verdade, concursos para cachorros peludos, ele inscreveu seu cão. O cachorro ganhou o primeiro concurso. Aí o garoto inscreveu para concursos ainda melhores, que ele continuava ganhando e ganhando e ganhando, até que ele chegou ao concurso nacional de cães felpudos. Aí os juízes foram ver o seu cachorro e comentaram: ele não é tão felpudo. Uma história meio frustrante, né? Enfim, uma história Shag Dog, ela brinca com as preconcepções da audiência de narração. Então a audiência ela vai ouvindo a história com expectativa que não são atendidas, né? Mas o que significa? Bem, basicamente que o Rickon é um Shag Dog. Vai ser uma história assim. A história dele é longa, meio que anticlimática e meio frustrante, mas parece que assim, tem um mistério, parece que alguma coisa vai acontecer, assim, tem um significado, ele tá vivo em Scargus, não tem? Não tem. Então, qual é a minha teoria? Que o Rickon, ele vai voltar pra história, vai ser resgatado pelo Davos, belezinha, vai estar lá, talvez até mesmo combata os Bolton com a sua horda de canibais, que é uma cena que todos gostaríamos de ver. Mas vai ter um final anticlimático, assim, ou ele vai estar tão, como posso dizer, descivilizado, que não vai ter mais utilidade nenhuma pra história, ele pode ser aquele cara canibalística e cheio de sangue na cabeça, ou então ele pode simplesmente não ser o Lorde Winterfell, não conseguir ser, ele pode muito bem morrer de uma forma altamente inesperada antes. Então, nesse sentido, eu acho que eu apoio essa teoria e acho que a história do Rickon vai acabar sendo bem
bem frustrante, assim. Então, a linha masculina de Stark vai acabar se extinguindo, o que abre caminho para a Sansa se tornar a rainha do norte sem oposição, uma vez que o Bran tá lá no norte distante. Bem, então é isso por hoje, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo nos comentários abaixo. E dar ideias para novos vídeos, porque minhas ideias estão acabando. Tchau, tchau, gente.